Antes do vídeo continuar, eu só quero avisar que esses chiados de fundos aí ocorreram, infelizmente, por causa do meu microfone. Então, os momentos que rolarem esses chiados aí do nada, que atrapalham um pouco o áudio, né, é por culpa desse microfone. Então eu peço desculpa por isso e espero que vocês entendam o meu lado. E foi lançado o primeiro episódio da segunda temporada da série Loki. Nesse vídeo de hoje eu vou fazer um resumo / análise dos acontecimentos desse primeiro episódio aqui, mas antes disso, eu tenho que falar o seguinte, esse vídeo vai ter spoiler, porque, cara, vai ser uma análise que vai ser preciso ter spoiler. E outro aviso que eu tenho que falar aqui é que, se vocês não assistiram a primeira temporada, provavelmente vocês não vão entender nada que eu vou falar nesse vídeo aqui, porque a série Loki continua da onde a primeira temporada parou, literalmente da onde a primeira temporada parou. Então, para você absorver algumas informações que eu vou estar trazendo aqui, vocês vão ter que pegar outras informações que estão nos episódios da primeira temporada e nos últimos episódios que foram lançados da primeira temporada. Como eu falei, a série começa da onde o último episódio da primeira temporada da série Loki parou, onde nós vemos uma cena em que o Loki vai conversar com a personagem que se chama B15 e com o personagem Mobius, para poder explicar para eles tudo o que aconteceu envolvendo a Sylvie ter matado o Kang, né, o Conquistador, e ter causado uma consequência por causa disso. Assim que o Loki tenta conversar com esses personagens, que no caso é o Mobius e a B15, eles falam que não conhecem o Loki, principalmente o próprio Mobius fala: "Quem é você? Eu não te conheço", fazendo o Loki ficar completamente confuso. Depois que alguns seguranças da AVT perseguem o Loki vai até outro local da AVT, onde ele conhece um cara que conhecia ele, né, que o Loki pensa, né, que conhecia ele, que se chama Cassie. O Loki chega na maior intimidade para poder falar com esse cara, e igual o Mobius e a B15, o Cassie não conhece o Loki. Mas nesse momento o Loki acaba dando um bug, né, e se teletransportando para outro local, onde ele encontra esse próprio Cassie, só que esse Cassie conhece o Loki. E isso faz até com que o Loki fique um pouco se perguntando o que será que aconteceu. E nessa conversa que o Loki tem com o Cassie, que conhece ele, o Loki se pergunta se ele viajou entre a linha temporal, né, algo que o próprio Cassie fala que é impossível de acontecer. Ele fala: "Cara, isso é impossível de acontecer aqui na AVT". Em outra cena, o personagem Mobius e a personagem B15 estão conversando sobre a ramificação que está rolando ali no tempo e também, por consequência disso, ali na agência da AVT. Com isso, eles também conversam sobre a possibilidade deles falarem com as outras pessoas da AVT que eles foram podados, né? Que as pessoas foram podadas e algo que eles tiveram as suas memórias retiradas para poder trabalharem para a AVT. Depois disso, o personagem Casey chega no Mobius e na B15 e avisa que ele encontrou o Loki e que o Loki estava procurando ele, né? O Mobius fica tipo: "Como assim o Loki está me encontrando? Onde que ele tá?" E o cara não sabe explicar, porque ele fala pro Mobius que do nada o Loki meio que sumiu. E ambos ficaram confusos quando receberam essa informação do Casey. Depois disso, tanto o Mobius quanto a personagem B15, que ela é a segurança ali da AVT, eles vão até uma reunião, né, dos conselheiros ali da AVT para poder conversarem sobre a situação deles pararem de podar as pessoas que estão ali, né? A B15 tenta convencer os conselheiros ali da AVT a eles pararem de podar as pessoas. Aí vocês vão me perguntar: "Mas Edson, o que é podar?" Quando eles podam uma pessoa, eles estão apagando as pessoas da existência. E esse ato de podar, os seguranças da AVT que tem que fazer isso, né? Porque eles têm que podar as variantes do tempo. Porque variante é uma versão alternativa de você. É tipo como se eu tivesse que apagar uma versão alternativa minha, sabe? É tipo o que o Homem-Aranha do Peter Parker do Tom Holland e o Peter Parker do Andrew Garfield são, né? Eles são variantes uma das outras, né? Eles são versões alternativas uma das outras, sacou? Então é exatamente isso. Então o trabalho que os seguranças da AVT tinham eram de podar essas outras versões alternativas. Algo que depois a B15, tanto o Mobius, pararam de respeitar essa situação e decidiram não fazerem mais isso, porque são vidas de pessoas que estão sendo apagadas da humanidade. E é algo que não está sendo feito para poder ser usado para benefício bom. Enquanto o Loki está em outra linha do tempo, ele acaba vendo na parede algumas estátuas do personagem Kang, né? Com isso, ele buga novamente e acaba parando no escritório onde os conselheiros estão e onde o Mobius e a B15 estão. E ali ele acaba se reencontrando com o Mobius, causando um desespero ali no pessoal, ali no caso no segurança, que fica tentando podar o Loki, mas não consegue fazer isso porque o Mobius impede, né? Porque para eles o Loki é uma ameaça por tudo que aconteceu ali anteriormente. Mas depois disso, ao Loki podar a parede, ele acaba mostrando que nessa mesma parede também tem aquela estátua que ele viu na outra linha do tempo. Com isso,
ele fala, né, para todo mundo ali que o motivo de tudo aquilo estar acontecendo é por culpa do próprio Kang, o Conquistador. Em outra cena, o Loki vira pro Mobius e fala, né, dá outras informações para ele sobre o que aconteceu envolvendo a Sylvie e ele, né? Ele não especifica sobre a Sylvie ter matado o Kang, porque foi algo que só nós vimos, ele não viu, porque antes da Sylvie matar o Kang e causar toda aquela consequência grandiosa que a gente vai ver aí, que a gente acaba vendo nesse primeiro episódio, o Loki acaba sendo chutado por ela antes dela matar o Kang. Então ele não vê isso, né? Ele não vê ela concretizando esse feito que é matar o próprio Kang. E vocês lembram do diálogo onde o Cassie fala pro Loki que não é possível o Loki ter viajado na linha do tempo, porque isso não era possível de acontecer ali na AVT? Vocês lembram na primeira cena, quando o Loki estava conversando com o Mobius e com a B15 e ambos não reconheceram o Loki? Nesse momento em que esses personagens não conhecem o Loki, é porque o Loki estava na linha do tempo do passado, antes mesmo do Mobius conhecer o Loki. Então é por esse motivo que o Mobius não reconhece o Loki naquele primeiro momento. Só que o Cassie fala que é impossível o Loki ter viajado nas linhas temporais, porque na AVT, cara, a AVT é fora da linha temporal. A AVT não é dentro da linha temporal, é fora. Então não é possível viagem no tempo em um local em que, cara, não é possível. Por isso que o personagem fala que, cara, não é possível que você tenha feito isso, mas por algum motivo agora é possível fazer isso. E por incrível que pareça, o Loki consegue viajar nas linhas do tempo sem causar consequências grandiosas e desastrosas para a humanidade. Ele consegue viajar no tempo, né, entre o passado e o futuro e o passado, sem fazer com que nada dê errado. Quando o Mobius está conversando com o Loki, ele tenta pedir ajuda para a Doutora Minutos. Mas o Loki, por saber que a Doutora Minutos conhece o Kang, ele evita que o Mobius peça ajuda para ela. Por quê? Porque é o seguinte, quando o Loki ele foi juntamente com a variante dele, Sylvie, para conhecer o Kang, né, antes deles conhecerem o Kang, quando eles vão naquele reino lá onde o Kang tá, reino entre aspas, tá, onde o Kang tá, eles veem que ali a Doutora Minutos, que é vamos dizer que é uma voz eletrônica, conhece o Kang e é aliada do Kang. E é por isso que o Loki não deixa o Mobius pedir ajuda para a Doutora Minutos. Então, por esse motivo, o Mobius tem uma ideia de ir até o local onde o Ouroboros trabalha. Para quem não sabe, Ouroboros é um cara que mexe com as tecnologias da AVT. Ao conversar com o Ouroboros, o Loki pergunta para ele se ele tem alguma tecnologia que possa ajudar, né, em consertar o Loki, né? Até que o Loki tem outro bug do nada. Né? E o Ouroboros vira pro Loki e fala que esses bugs que ele tá tendo se chama deslizes temporais, né? No caso, deslize temporal. Mas ele fala que nunca tinha visto um deslize temporal pessoalmente antes, é claro, até aquele momento específico. Com isso, o Loki acaba tendo um outro deslize temporal na frente do Ouroboros e do Mobius, fazendo com que ele vá até uma linha do tempo onde o Ouroboros do passado está naquele mesmo local que eles estavam. E ali, o Ouroboros do passado vira pro Loki e fala que aquilo que está acontecendo com ele é um deslize temporal, fazendo o Ouroboros do presente afirmar pro Mobius que ele já tinha visto sim deslize temporal pessoalmente, porque no momento em que o Ouroboros do passado presencia um deslize temporal pessoalmente, né, vendo o Loki tendo deslize, o Ouroboros do passado afirma pro Mobius que sim, uma vez, há anos e anos atrás, o Loki veio aqui e conversou comigo, onde ele teve esse deslize e foi a primeira vez que eu vi esse deslize temporal. Então, uma consequência de um ato que acontece entre o Loki e o Ouroboros do passado faz o Ouroboros do presente relembrar algo que ele havia esquecido antes do próprio Loki viajar para o passado. É algo muito interessante, mas eu espero que vocês tenham entendido. E com isso, o Mobius entra em uma conclusão de que, enquanto o Loki está dando informações para o Ouroboros do passado, o Ouroboros do presente está lembrando essas informações que o Loki deu para ele. Com isso, o próprio Ouroboros acaba lembrando que tem sim uma máquina para poder consertar a situação do Loki, porque antes ele tinha falado que não tinha. Mas após, no passado, o Loki ter ajudado, né, o Ouroboros, ajudado entre aspas, né, porque o Ouroboros conseguiu construir sozinho a máquina, o Ouroboros do presente acabou lembrando que sim, ele tem uma máquina que pode consertar a situação do Loki. E essa máquina se chama extrator de aura temporal. Deu pra ver que essa cena específica do diálogo entre o Ouroboros do passado com o Loki e o Ouroboros do futuro com o Mobius foi sensacional, né? Porque eu achei isso, foi incrível. Os diálogos são maravilhosos, ainda mais quando você para pra poder lembrar que é algo sobre viagem no tempo, que já é uma parada completamente complexa. Mas para o Loki conseguir parar de ter os deslizes, né, usando a máquina, o Mobius tem que ir até um local temporal para puxar o Loki do fluxo temporal.
Mas o Ouroboros fala pra eles que isso é muito perigoso, né? Essa tentativa, essa ação que ambos vão fazer é uma ação muito perigosa e que pode causar consequências. Consequências essas que são uma possível morte de ambos. Então, para isso, eles têm que ser rápido, para poder eles não morrerem nessa tentativa de fazer isso. Mas para essa situação dar certo de uma maneira 100%, o Loki tem que se arrancar violentamente de uma ramificação de tempo e espaço. E ele também tem que se podar, porque quando uma coisa é podada, ela é destacada do tempo. Então a estimativa é que no momento que ele podar a si mesmo, por consequência disso, o extrator temporal acabe puxando ele para o momento presente. Depois disso, eles acabam descobrindo, cara, que o que está causando esses deslizes temporais no próprio Loki é a própria ramificação que ocorreu depois de tudo que aconteceu entre a Sylvie e o Kang, toda aquela ramificação que também está acontecendo ali na própria AVT. Depois disso, Morbius fica em cargo de puxar o Loki da corrente do tempo antes que o Ouroboros feche as portas de segurança. Enquanto isso, Loki precisa ficar esperando até o momento certo em que ele possa se podar. Mas, felizmente, ambos conseguem concretizar isso. Mas se o Loki não conseguisse fazer isso, ele ia ficar eternamente preso no tempo, cara. Mas antes do Loki voltar e eles concretizarem essa situação, o Loki acaba encontrando a Sylvie em um local específico, mas ele encontra ela rapidamente. Depois que o Loki e o Mobius voltam para a AVT sãos e salvos, o Loki, após ter visto a Sylvie, ele vira pro Mobius e fala que eles têm que encontrar a Sylvie. Depois disso, a série acaba e nós vemos uma cena pós-crédito onde a Sylvie está em outra linha do tempo no ano de 1982 e ela vai até o McDonald's para literalmente comprar um lanche. Para algumas pessoas isso pode parecer uma cena muito simples, mas tem tudo a ver com a personagem, porque depois de tudo que aconteceu na vida dela, ela só quer ter uma vida feliz, uma vida normal no caso. Não feliz, mas sim uma vida normal em qualquer local que for. E é assim que a série acaba. Mas e aí, gente, vocês gostaram desse primeiro episódio? Porque eu adorei, cara. Eu gostei bastante. Aliás, eu assisti 2 vezes. Eu assisti ontem e assisti hoje, pra poder eu já escrever meu roteiro, já ter tudo em mente e não ficar muito lento aqui na hora de gravar esse vídeo. No momento onde está no hype falar sobre viagem no tempo, ter produções que envolvam viagem no tempo, o Loki veio na melhor hora, cara. Pra mim, Loki, a série, veio no melhor momento, cara. Mas então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like aqui, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. Fui!